Por que eu vou perder meu tempo investindo em fundos imobiliários que pagam 0,8 ou 0,9% ao mês, se a renda fixa está pagando 13,25% ao ano? Essa é uma das perguntas que mais recebemos lá no nosso Instagram e, curiosamente, um dos principais erros que os investidores novatos estão cometendo no mercado de fundos imobiliários. Muitos estão parando de investir e até mesmo vendendo seus fundos imobiliários para colocar o dinheiro no Tesouro Selic ou nas aplicações básicas dos bancos, porque acreditam que é o mais vantajoso a se fazer. O problema é que essas pessoas estão totalmente equivocadas. E se você está com esse mesmo pensamento ou se duvidou em algum momento sobre isso, esse vídeo ele vai te provar o porquê que faz sentido e é mais vantajoso você investir em fundos imobiliários do que na renda fixa, mesmo com o fato de que, aparentemente, a renda fixa parece estar pagando mais. Eu me chamo Thiago Bozo, eu sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFis e eu te prometo que eu vou manter a imparcialidade aqui nesse vídeo. Vamos já começar com a prova da minha imparcialidade. Investir em renda fixa não é ruim. Quando nós analisamos uma carteira de investimento sobre uma ótica global, você pode e deve ter uma parcela dessa carteira alocada na renda fixa. Sob a perspectiva da diversificação de capital, investir em renda fixa é algo muito positivo. Eu não estou fazendo esse vídeo para criticar os investimentos de renda fixa como o Tesouro Selic. O propósito desse vídeo é iniciar uma discussão do porquê faz sentido você investir em fundos imobiliários, mesmo no momento em que aparentemente a renda fixa parece estar melhor. Mas se você quer ter renda fixa em carteira para diversificar os seus investimentos, beleza, vá em frente. Não tem nada de errado com isso. Vamos nos ater aqui ao ponto central da discussão. Por que os fundos imobiliários valem a pena, mesmo aparentemente pagando menos que a renda fixa? São basicamente dois motivos que explicam, mas antes, vamos entender os números. Atualmente a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira e que serve como um parâmetro para praticamente todos os investimentos de renda fixa, está em 13,25% ao ano. Isso significa que o investimento de renda fixa, de uma forma geral, vão ter suas rentabilidades girando em torno desse valor. Alguns podem pagar um pouco menos do que a Selic, outros podem pagar um pouco mais, mas a Selic serve como uma média de retorno anual da renda fixa. Se a gente converter essa taxa anual para uma taxa mensal, nós teremos uma média de 1,04 a 1,05% ao mês. Isso daqui é uma média. A Selic de um mês não necessariamente vai ser igual ao do mês anterior, mas dentro de um período de 12 meses, a soma será de 13,25%. Isso considerando, é claro, que a taxa permanece inalterada. Porque o que acontece com a Selic é que o Banco Central se reúne a cada 45 dias, através do Copom, Comitê de Política Monetária, para definir os rumos da Selic. Essa Selic de 13,25% ao ano, por exemplo, ela foi decidida na última reunião do Copom em agosto. Na próxima reunião, o Copom pode decidir aumentar, diminuir ou até manter essa taxa. Então, na prática, acaba sendo muito difícil a Selic permanecer inalterada por um ano inteiro. O cálculo que a gente está fazendo aqui é algo mais teórico de fato, mas serve para a gente tomar como base. Vamos usar esse valor de 1,04% ao mês de rendimento. Se a gente comparar com alguns dos principais fundos imobiliários do mercado, realmente é um rendimento mensal superior quando a gente compara com os fundos imobiliários. No último mês, por exemplo, o MXRF distribuiu 1,02% na forma de rendimentos, menos do que a renda fixa. O HGLG distribuiu 0,68%, o HGRU 0,63%, o LZR 0,71%. Então, de fato, a maioria dos fundos imobiliários estão pagando um valor inferior à renda fixa no momento. E é aqui que entram os dois motivos do porquê, ainda assim, vale a pena você investir em fundos imobiliários. O primeiro e mais óbvio dos motivos é que essa análise de rentabilidade que nós fizemos da renda fixa é uma análise da rentabilidade bruta. Os rendimentos da renda fixa são tributados, eles estão sujeitos à cobrança de imposto de renda, enquanto os rendimentos mensais dos fundos imobiliários não. Eles são rendimentos isentos de imposto de renda. Ou seja, nós estamos aqui comparando a rentabilidade bruta da renda fixa com a rentabilidade líquida dos fundos imobiliários. E isso está errado. A comparação justa precisa ser da rentabilidade líquida para a rentabilidade líquida. E aqui no Brasil, os investimentos de renda fixa são tributados de acordo com uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você passar com o investimento em sua carteira, menos imposto você paga. A faixa de tributação é de 22,5% até 15% sobre o total dos rendimentos. Se a gente considerar uma tributação na média dessa faixa de, por exemplo, 20%, o retorno da renda fixa cairia de 13,25% para 10,6% ao ano. Isso seria equivalente a um rendimento de 0,84% ao mês. Aqui a história já seria bem diferente. Existem muitos fundos imobiliários que no mercado estão pagando mais do que isso. O MCRF11 é um exemplo, o GALG11 é outro exemplo, existem vários. E ainda assim, existe um segundo motivo que deveria te levar a investir em fundos imobiliários. Esse daqui eu diria que é o menos óbvio, mas ainda assim ele é muito poderoso. Eu estou falando das expectativas futuras, das perspectivas futuras. Esse patamar de taxa Selic que nós estamos vivenciando desde o começo da pandemia, ele não é sustentável.
Nenhum país quer ficar a vida inteira com seus juros elevados, porque isso possui efeitos diretos na nossa economia. Se nós temos um nível de juros mais elevado, na casa dos 2 dígitos, por exemplo, todo o consumo da população fica desestimulado. O dinheiro ele fica mais caro, empréstimos ficam menos viáveis e as pessoas consomem menos, constroem menos, empreendem menos. Não é algo sustentável e é muito menos desejável por um longo período. A taxa de juros elevada é um instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a inflação, que em algum momento cresceu muito, como foi no caso da pandemia. Nós precisamos elevar a taxa Selic para controlar essa inflação que explodiu com uma das maiores crises da história moderna. Mas qual é o cenário que estamos vivenciando agora? Não é mais aquele da pandemia. Nós estamos no pós-pandemia. A taxa Selic chegou nos seus 13,75% ao ano, já está em 13,25%. E a tendência é que ela continue caindo sucessivamente de acordo com as próximas reuniões do Banco Central. As projeções para o final de 2023 são de uma Selic em 11,75% ao ano e em 9% ao final de 2024 e 8,5% no ano de 2025 e 2026. É óbvio que essas projeções podem mudar e estão constantemente sendo revisadas, mas esse é o cenário mais óbvio que nós temos pela frente. As coisas estão voltando ao normal, a economia está se recuperando e a inflação já está controlada. Então o caminho natural da Selic é voltar a cair. Antes da pandemia, se você lembrar bem, a Selic estava na faixa dos 2% ao ano. Esse patamar de 13,25% ao ano é completamente sustentável e vai cair ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Consequentemente, com a renda fixa é balizada pela Selic, se a Selic cai, os rendimentos da renda fixa também caem. E na contramão, como se não bastasse um rendimento projetado menor para a renda fixa, o rendimento projetado para os fundos imobiliários nos próximos anos é maior. Não é só a renda fixa que vai cair, os fundos imobiliários vão subir também. E isso porque os fundos imobiliários eles se beneficiam de uma Selic mais baixa. O mercado imobiliário como um todo ele se beneficia com juros menores. As pessoas consomem mais, constroem mais, alugam mais, entre outros pontos. Uma empresa, por exemplo, se sente muito mais segura para contratar e expandir os seus negócios em um ciclo de juros baixos do que em um ciclo em que os juros estão subindo. E se ela contrata e expande, ela talvez precise de um novo galpão logístico ou de uma nova laje corporativa, que são coisas que os fundos imobiliários poderão atender. As perspectivas são muito claras e os números não mentem. Desde o começo do ano, o IFIX, que é o índice de referência do mercado de fundos imobiliários, já se valorizou mais de 12%. Justamente porque nós estamos num ciclo de virada muito positivo para os fundos imobiliários. Nós temos essa relação de proporcionalidade inversa. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. E quando a Selic cai, os fundos imobiliários sobem. Os fundos imobiliários estão atualmente se valorizando e aumentando muito a sua renda passiva. Os shoppings, por exemplo, estão com um resultado muito superiores aos do pré-pandemia, por mais contraintuitivo que isso possa soar. E você está tendo a oportunidade de aproveitar essa janela de crescimento. Essa queda da Selic já está sendo precificada no mercado. As pessoas já estão projetando a queda da Selic, mas ainda existem muitos fundos baratos que vão se beneficiar com a valorização e crescimento de rendimentos absurdos nos próximos anos. Só para você tomar como base, nós vivemos um movimento parecido recentemente na Bolsa de Valores. Em outubro de 2016, a Selic estava em 14,25% ao ano, e ela começou a despencar até atingir os seus 6,5% ao ano em março de 2018. Nesse período, o IFIX saiu dos seus 1.818 pontos para 2.333. Isso representa uma valorização de mais de 28%. Nessa mesma janela, o IMAB 5, que é um índice que representa a média do retorno dos títulos públicos de renda fixa atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, entregou um retorno de 18,38%. Ou seja, os fundos imobiliários subiram 10 pontos percentuais a mais do que a própria renda fixa. Estatisticamente falando, esses momentos de início de queda nos juros, como o que nós estamos vivendo agora, é muito vantajoso para investir em fundos imobiliários. E é justamente por isso que continua fazendo sentido aportar em fundos, mesmo com a renda fixa neste exato momento, pagando um pouco mais, ou pelo menos aparentando. Como investidor, você nunca pode olhar apenas para o momento específico em que você está vivendo. Você precisa sempre estar projetando o futuro e enxergando alguns passos à frente, porque isso vai te fazer ganhar mais dinheiro no longo prazo e aumentar a sua renda passiva. Se esse vídeo te ajudou a clarear essa questão, por favor, se inscreva aqui no nosso canal para ser notificado sempre que sair um conteúdo novo. O nosso objetivo aqui no Tio Fiz é te ajudar a aumentar sua renda passiva com segurança, enquanto você investe nos melhores fundos imobiliários do mercado. Sempre existem oportunidades de fundos baratos na bolsa e você precisa estar muito bem atento. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.